Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Entre Linhas. Hoje o assunto é bastante interessante porque os dados que nós temos visto, as pesquisas atuais, realmente são alarmantes. Hoje nós falaremos sobre o crescimento do número de divórcios em Portugal. Você sabia que por cada 100 casamentos registrados em Portugal durante o ano de 2020, ocorreram 91 pedidos de divórcio? Isso mesmo, a cada 100 casamentos foram 91 pedidos de divórcio. São números realmente assustadores. Estamos no topo da média europeia. Há que ter em conta que 2020 foi o ano em que se realizaram menos matrimônios, muito por conta da pandemia. Mas a queda não é de agora e já se verifica desde os anos 90. Assista agora a essa matéria e veja qual é o panorama de muitas famílias portuguesas. A cada 10 anos são lançados dados estatísticos referentes a diversas variantes sobre a sociedade portuguesa e sobre os últimos resultados, os números afirmam que há cada vez mais pessoas divorciadas do que casadas. Um facto que faz uma larga moldura de como a sociedade mudou e como estão e são as famílias em Portugal. Menos casamentos, menos crianças, famílias mais pequenas, pessoas mais sós. E tudo isto bem alheio às consequências da pandemia, embora nos últimos 2 anos também tenham ajudado ao aumento de separações e divórcios registados. Mas vamos aos números. 43,4% da população é solteira. Já a população com estado civil casado representa atualmente 41,1%, com uma redução de 2,1 pontos percentuais face às estatísticas de 2011. Sobre os divorciados, houve um aumento de 2 pontos, registando agora 8% da população e, surpreendentemente, a superar pela primeira vez o número de pessoas viúvas, ou seja, há mais divorciados do que viúvos. Dentro dos casamentos celebrados nos últimos anos, os dados afirmam que as mulheres casam cada vez mais velhas, com 30 anos, e os homens com 34 anos. Todos estes dados não contabilizam ainda as uniões de facto, definição para a junção de duas pessoas sem que exista o compromisso perante o Estado de um casamento com as leis adjacentes. As uniões de facto, mais do que cresceram, duplicaram nos últimos anos. Mas por que é que as pessoas têm receio do contrato de casamento? Ou mais receio têm de oficializarem um casamento que possa vir a tornar-se num futuro divórcio? Casar, aquele compromisso vitalício que une duas pessoas para o melhor e pior, tem vindo a perder as forças com o passar dos tempos. Problemas de diversas ordens, mas tem muito a ver com esta questão de porque as discussões frequentes que não conseguem lidar porque há uma dificuldade na organização das tarefas diárias, portanto um sente menos apoio por parte do outro, portanto há alguma falta de atenção. Há também outro tipo de problemas que muitas vezes são trazidos, que têm a ver com a própria relação com a família de origem de cada um, ou também às vezes problemas de questões de infidelidade em que o casal também se está a tentar reorganizar após uma situação dessas. O casamento é como uma balança, precisa de equilíbrio e dedicação para se manter estável, ainda que no meio da turbulência. E para estes mares, nem todos são marinheiros. A procura por um apoio psicológico e, mais especificamente, por terapia de casal, reflete a necessidade em ajustar distúrbios. A ideia é ajudar os casais a restabelecer algum equilíbrio, portanto, a lidar com os desafios
que eles vão trazendo e que vão criando instabilidade na relação do casal. Portanto, e os desafios que eles me trazem são de diversa ordem. Habitualmente tem muito a ver, a base está muitas vezes numa comunicação ineficaz, mas que as queixas vêm muito por aquelas discussões frequentes, por tudo e por nada, que se refletem muito num padrão entre eles muito crítico e defensivo. São vastas as razões que levam um casal a procurar apoio externo e para aqueles que nem chegam a essa etapa, o anel dos dedos acaba por sair antes de qualquer acordo. Voltamos aos dados que nos mostram que há cada vez mais pessoas a viverem sozinhas, sós, sem nenhum parceiro, sem construir família e somente entre quatro paredes. Mas estaremos nós a caminhar para uma sociedade cada vez mais reduzida e pouco dada ao amor? A verdade é que só em 2021, até o mês de setembro, foram contabilizados 9.633 divórcios. A justificação que surge de imediato é a pandemia. Mas será que é a resposta para tudo? Acho que a pandemia terá precipitado alguns divórcios. O confinamento em si, efetivamente. E, portanto, casais que mostravam já alguma instabilidade, ao passarem 24 horas por dia juntos e a lidar também com estas, não é? Portanto, com a pressão do que é estar 24 horas por dia num mesmo espaço, confinados, e com as exigências que isso traz, que talvez se tenham agudizado, mas quando fazemos a história vamos ver que são casais que de alguma forma também já não estavam bem, algumas coisas já não estavam bem antes deste ciclo. A sebenta de razões que levam ao divórcio é quase como indefinível, pois tratam-se de relações humanas. O que é certo é que por detrás de um pedido de divórcio há sempre uma história marcada pela falta de confiança. Elizabeth e Rui conheceram-se na adolescência e de uma amizade nasceu o amor. Mas ainda mal a história de ambos estava a ser escrita e os ciúmes já se sentiam. Ela não podia ter amigos, eu não podia ter amigas e mesmo colegas de escola, quando íamos fazer algum trabalho em conjunto, logo aí começou-se a notar ciúmes, tanto da parte dela como da minha parte, mas ciúmes doentios, ao ponto de ela estar a falar uma vez com um primo, que eu não sabia que era, e eu cheguei e automaticamente agredi-o sem perguntar nada. Eu lidava com os ciúmes de uma maneira muito brusca também com ele, porque entretanto eu comecei também a trabalhar e quando eu ia trabalhar ele ia me espiar e eu estava a fazer o meu trabalho e ele pensava que cada homem com que eu falava era um homem com que eu iria supostamente andar, iria namorar, iria traí-lo e isso começou-me a afetar e cada vez que nós discutíamos nós agredíamos-nos, nós batíamos-nos, nós verbalmente dizíamos coisas horríveis um ao outro e eu começava-me a sentir intimidada e com medo muitas das vezes. Aliás, até houve uma vez que ele me estava a agredir na rua e o meu pai ia a passar e o meu pai viu e ameaçou que o matava com tiro de espingarda, porque ele viu ele a agredir-me e aquilo que eu estava a passar naquele momento com ele. E eram situações que me deixavam muito embaixo e que me começaram a desvalorizar como mulher, porque ele não acreditava em mim, porque ele pensava que eu tinha sempre outro alguém e não só ele, e isso começou-me a destabilizar emocionalmente. Ciúmes doentios e agressivos, o medo de uma futura traição trouxe um turbilhão emocional e ainda assim o plano casamento avançou, mas também deixou marcas. Logo no dia do casamento eu fui agredida na lua de mel, ele deu-me uma bofetada e as coisas começaram a piorar dia após dia. Comecei logo a pensar como é que vai ser agora daqui para a frente, vai ser assim todos os dias, vai ser igual ao que se tem passado e isso fez com que eu me tornasse uma pessoa muito triste e desprezível, desprezava-me a mim mesma, sentia-me uma inútil e sentia que eu
que eu não era nada e que eu não ia fazer feliz e que eu não prestava, que eu se calhar a culpa que era minha, que eu é que não sabia amar, que eu é que não sabia se calhar valorizar o que tinha ao meu lado, e comecei-me a sentir um vazio dentro de mim e a sentir uma pessoa completamente destruída por dentro. Logo no primeiro ano de casamento aconteceram várias discussões e nesse sentido nós tomarmos uma decisão para nos separar. O divórcio era o mais óbvio passo a tomar. Para Elizabeth e Rui já nada mais havia a fazer, mas houve ainda mais um episódio marcante. No dia dos anos do Rui, eu estava a trabalhar, nós inclusivamente trabalhávamos no mesmo sítio, e chega um senhor, eu estava na loja, chega um senhor ao balcão e diz-me que o seu marido é amante da minha esposa. E foi o desmoronar da minha vida. Eu estava tão frustrado no meu casamento que eu nessa altura procurei um escape e o escape era essa mulher. Jamais eu iria imaginar que ele iria ter uma amante, então ficar com ele naquela altura era completamente impensável, impensável. E então foi aí que eu decidi pô-lo fora de casa mesmo, disse que não queria mais vê-lo na minha vida, que ele nunca mais me ia ver, nunca mais ia ver a filha e que não o queria mais presente na minha vida. E foi aí que ele saiu de casa. Será que a única saída dos problemas no casamento é o divórcio? Fica a saber mais sobre este tema no programa de hoje. Como nós falamos no princípio, realmente são dados assustadores. Nós daqui a pouco teremos algumas participações das pessoas nas ruas de Lisboa, o que elas têm a dizer sobre isso, qual a opinião que elas têm acerca dessa situação, por que tantos portugueses estão partindo para o divórcio. E para falar também desse assunto, nós temos aqui os casais. Teremos nesse dia 14, se comemora em Portugal, o Dia dos Namorados. Portanto, nós temos aqui um casal de namorados. Já namora há quanto tempo? Já namoramos há 26 anos, 26 fora anos. o namoro. Então, temos aqui o Rui e a sua esposa Elizabeth. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigado, Bispo. Chegaram perto de um divórcio, né? Sim. Daqui a pouco vocês vão relatar com detalhes isso aí. Temos o Bispo Joaquim e a Tânia. Bispo Joaquim, bem-vindo. Muito obrigado, Bispo. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. E também, aqui ao meu lado, a Núbia. Nós vamos falar hoje sobre esses assuntos. Você pode entrar em contato conosco. Nós vamos falar de alguns assuntos aqui no programa, algumas dúvidas que serão esclarecidas. Você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. Coloque aí o nosso WhatsApp oficial para que as pessoas mandem suas mensagens. E também você pode ligar na nossa central de atendimento. Nós temos, agora mesmo, nós temos pastores à disposição. Tem ali o Bispo José com a nossa equipe. Bispo José, boa noite. Boa noite, Bispo Domingos, e também a todos, através do 21 836 8008. Estaremos aqui à disposição de todos que querem desabafar e falar conosco, através do WhatsApp 918 617 038. Estamos aqui para atender a todos. Você pode nos mandar a sua dúvida também, porque nós vamos falar, vamos responder aqui, vamos tentar ajudar. Certamente vamos conseguir ajudar, porque a palavra que nós vamos transmitir a você não é a nossa palavra, mas é a palavra de Deus, a palavra que muda todas as coisas, que muda todas as situações. Bem, para falar sobre esse assunto do divórcio, eu vou perguntar primeiro a vocês, são quantos anos de casamento? Eu perguntei de namoro, mas e o casamento em si, quantos anos? São 26 anos, sou bispo. 26 anos de casados. Exato. 26 anos. Bem, vamos começar com a Elizabeth. Os problemas, vocês se conheceram, já tinham tido algum relacionamento anterior, já tinham passado por um outro casamento, ou vocês nunca tiveram um relacionamento antes? Não, nós fomos colegas de escola, já tinha tido outros namorados, aqueles namoricos de adolescente, mas nada comparado com o namoro que depois tive com o Rui. Eu conheci-o na escola mesmo, fomos colegas, ele era o meu melhor amigo e a partir daí começámos a conhecer melhor e foi quando começámos a ter um relacionamento um com o outro. Então, quer dizer, no seu caso,
não houve um relacionamento no passado. Né? Namoros sim, de adolescentes. Houve os namoros de adolescente, houve também traumas do meu passado que devido a esses traumas me fizeram também sentir-me uma pessoa diferente quando estava com ele, porque eu tinha sido abusada sexualmente, tinha sido violada, ou seja, já tinha tido umas relações também conturbadas. E a partir daí, depois, quando conheci o Rui, pensei que ia ser tudo diferente. Pronto. Esses abusos, eles partiram de pessoas próximas, sem mencionar nomes, mas foram de pessoas próximas? Sim, partiram de pessoas próximas, partiram de um familiar meu e partiram também de um namorado que eu tive na altura que me violou mesmo, me violentou. Quer dizer, não foi de uma pessoa só? Não. Além de um familiar, também sim, um namorado? Exatamente. Me diga uma coisa, quais as consequências desse abuso, principalmente por parte do familiar? Então, eu tornei-me numa pessoa completamente vazia por dentro. Eu pensei que tudo aquilo que me acontecia ao meu redor, que a culpa que era minha. Comecei-me a mutilar, comecei a cortar os pulsos, comecei a pensar no suicídio diversas vezes. Aquilo vinha-me constantemente à cabeça e eu pensava que eu é que tinha sido a culpada daquela situação ter acontecido comigo e culpabilizava-me. Deixei de me valorizar como pessoa, deixei de me valorizar como mulher. Qual era a sua idade na altura? Na altura, quando eu fui abusada sexualmente por um familiar, eu tinha 8 anos. Uma criança? Sim. E no namoro já tinha que idade? No namoro tinha 14. 14 anos. Também praticamente uma criança ainda, né? Quer dizer, duas situações dificílimas, né? Sim. Que marcaram profundamente a sua vida. Marcaram muito, sim. Agora, há uma coisa que a senhora falou aí, que eu até gostaria de salientar. Normalmente, as pessoas que são abusadas, muitas delas culpam a si mesmas. Por quê? No seu caso, qual o motivo de culpar a si própria? Porque, no seu caso, a senhora foi vítima de uma violência. Né? Exatamente, mas aquilo que me aconteceu por 2 vezes, eu achava que eu é que incentivava as pessoas a fazerem aquilo, que eu é que as puxava para elas me fazerem mal. Então achava que eu é que tinha a culpa daquilo me ter acontecido. Eu não sei explicar, era uma culpa que me acompanhava constantemente e que me fazia sentir uma pessoa completamente perdida, sem sentir um rumo e sem saber o que fazer. E aquilo deixou-me mesmo com muitas marcas profundas. Na altura. Bem, isso naturalmente, quando vocês se casaram, isso influenciou o relacionamento do casal? Sim, influenciou no namoro também, porque eu também muitas vezes, antes de nos casarmos, não queria estar com ele, tinha receio que quando estivesse com ele intimamente que as coisas não corressem bem, que ele também me fosse fazer alguma coisa que não deveria, e muitas vezes vinha-me as lembranças de tudo o que me tinha acontecido e eu achava que não conseguia ultrapassar aquela situação com ele. Era muito complicado. Havia momentos em que eu estava com ele, ou até às vezes o simples facto de me sentar no colo dele, vinham-me aquelas lembranças que me faziam retroceder ao passado e eu tinha retraía muito com ele e saía, ia-me embora e depois acabávamos por discutir. O namoro durou quanto tempo? O namoro durou perto de 2 anos e meio e depois casámos, por aí. Mas em algum momento houve da sua parte uma conversa com o Rui para falar sobre essa situação, sobre os traumas do passado? Chegou a se abrir com ele? Sim, porque na altura, antes de nós começarmos a namorar, eu era a melhor amiga dele e ele era o meu melhor amigo. E eu conseguia desabafar com ele. Aquilo que eu não conseguia desabafar com as amigas, era a única pessoa com que eu conseguia desabafar era com ele. E ele conhecia tudo o que tinha acontecido e ajudava-me e era só com ele que eu conseguia mesmo falar. Então, quer dizer, na fase do namoro, inclusive, Rui, na fase do namoro você ajudava a Elizabeth? Sim, ajudava, aconselhava. Nós éramos amigos na altura e eu ajudava e ela ajudava nas minhas situações, ela desabafava muito comigo. Os dois tinham problemas. Exatamente. E um procurava a ajuda do outro. Exatamente. Eu, na altura, o meu pai faleceu, eu tinha 16 anos também, e de certa forma ela ajudava-me também e apoiava-me nesse sentido. E então era um apoio que mutuamente nós... Agora me diga uma coisa, esse apoio, porque durante a fase da amizade e durante a fase do namoro foi uma coisa,
Esse apoio permaneceu após o casamento? Continuaram amigos ou surgiram os problemas? Tornámos-nos muito inimigos um do outro. Inimigos? Inimigos, sim. A amizade sim. acabou? A amizade acabou, sim. Nós deixámos de ter completamente diálogo um com o outro. E foi isso que também foi o culminar da nossa situação naquela altura. Porque nós não falávamos. Nós depois deixámos de falar, deixámos de desabafar. Todos os problemas que nós tínhamos diariamente guardávamos para cada um de nós, não falávamos. Se eu falasse era com alguma amiga com quem saísse à noite, porque ele saía com os amigos dele, eu saía com as minhas amigas. E o desabafo era com estranhos e não nunca com ele. Os problemas surgiram logo no começo do casamento ou algum tempo depois? Os problemas surgiram ainda no namoro. Nós começámos a ter muitos problemas no namoro e depois, quando casámos, eles então pioraram radicalmente. No princípio do casamento já? Já, sim. E qual foi a pior situação? No casamento? Sim. A pior situação no casamento foi quando ele teve uma amante. Foi aí então que foi o fundo do poço do nosso casamento. Isso logo no começo do casamento? Tínhamos 3 anos de casados. Surgiu a amante? Sim. Bem, e o Rui, diga uma coisa, por quê? Você casou com uma mulher que você amava, a sua esposa. Sim. Né? Amava e era a pessoa com a qual realmente você queria viver toda a sua vida. Exatamente. E creio que da sua parte, da mesma forma. Sim. Em nenhum momento, Elizabeth, eu creio que a senhora em nenhum momento pensou em casar para se separar. Nunca. Eu pensei que ia me casar e que era o meu sonho e que eu ia ser a mulher mais feliz do mundo e que tudo aquilo que me tinha acontecido no meu passado, todos os problemas que nós tínhamos tido no namoro, que a partir dali ia ser uma nova vida, uma nova etapa e que o nosso casamento iria ser um sonho. Da sua parte, também pensava Sim. em se casar para viver a vida toda ao lado da esposa e não pensava em divórcio? Sim, eu tinha essa expectativa, até porque eu ambicionava que o nosso casamento fosse feliz, ao contrário de situações que eu via em familiares meus. Eu imaginava que o nosso casamento fosse muito feliz, mas a partir do primeiro dia, e que foi a lua de mel, logo a seguir ao casamento, houve uma agressão da minha parte. Houve uma agressão física. Uma agressão física, verbal. Na lua de mel. Na lua de mel, na própria lua de mel. Porque durante o casamento houve uma cena de ciúmes, também da minha esposa, e já aí algo interiormente mexia muito connosco. Isso foi pior, o facto dele ter arranjado um amante 3 anos após o casamento. Foi pior do que essa agressão na lua de mel? Assim foi. É mesmo? Sim. Porque a lua de mel, eu imagino que para a mulher, né, Núbia, é um momento muito especial, é o sonho de toda mulher, ao se casar, ela se prepara muito mais do que o homem para esse momento. Né? E ela idealiza esse momento, né? E é interessante, como a senhora estava relatando, que é o fato que acontece com todo mundo. As pessoas se casam para ficar para sempre. Ninguém casa pensando em se separar. E se casa por amor, mas de repente se torna o maior inimigo. E aí o divórcio se torna também a porta de saída para esse sofrimento. As pessoas não conseguem ver outra saída. Só que no caso deles, que também reflete muito o que está acontecendo na sociedade, as pessoas carregam bagagens para o casamento. A senhora carregou uma bagagem pesada do seu passado, né? E ele carregava a insegurança, o ciúme, que é uma insegurança. Então, quando une essas duas bagagens, certamente virão conflitos difíceis de contornar. E eu estava a pensar aqui o seguinte, nessa questão entre ele arranjar uma amante e entre a agressão. Então, o que eu imagino é o seguinte, para algumas mulheres, é pior, então, ser traída do que ser vítima de uma violência física e verbal? No seu caso, foi pior isso? Foi pior porque nós já nos agredíamos antes do casamento. Tanto eu como... nós os dois agredimos mutuamente, tanto fisicamente como verbalmente. E o simples facto de, naquela noite, ele me ter agredido, para mim era o sonho eu estar ali com ele, era a minha lua de mel, mas era uma situação que já me acontecia. Estava acostumada. Já me acontecia. E eu pensei que a partir dali não me ia acontecer, mas começou a acontecer novamente. E quando eu fui traída, é uma situação que
nós nunca pensamos que nos acontece connosco. No seu caso, a senhora não foi iludida em relação a ele. Porque é uma questão até da pessoa pensar. Se durante a fase do namoro há agressão, há maus tratos, obviamente pode se multiplicar isso aí na fase do casamento. É muito fácil a pessoa saber que tipo de esposa terá ou que tipo de marido terá. O namoro dá uma ideia. O namoro mostra mais ou menos como será. Porque, imagine, quer dizer, a senhora entrou em um casamento, mas já sabendo o que lhe esperava. Não é? Sim. Mas aí o desejo de estar com ele era mais forte do que isso. Sim, a esperança que ele também mudasse, não é? Que as coisas fossem diferentes, porque íamos casar. A palavra casar é uma mudança, é um passo novo na nossa vida, é uma transformação que a partir dali nós vamos começar a transformar para cada um de nós. E não foi, pronto, não foi. Mas muitas pessoas ignoram os sinais. Esse sinalzinho aí que veio antes já estava mostrando o que viria no futuro. Hoje pela manhã eu atendi um caso muito parecido e a pessoa perdeu o casamento com 2 meses e ela me disse, olha, eu tive um sinal antes, porque ela foi traída. Com 2 meses de casada ela foi traída. E ela me disse, olha, eu tinha pego mensagens no celular. Eu tinha visto a troca de mensagens dele. Mas nós conversamos, ele apagou, mas... É claro, se apaga do telemóvel, mas não se apaga do coração, não se apaga da mente. Então, os sinais não podem ser ignorados. Isso é até uma vacina para as pessoas, para os solteiros, para as pessoas que estão pensando em se casar, né? É verdade. Agora, o que eu estava a imaginar aqui, pensar na sua situação é o seguinte. Para algumas mulheres, a violência emocional é pior do que a física. Foi o que aconteceu no seu caso, porque foi uma traição. Que embora houvessem brigas entre os dois, né, e até um momento de violência da parte dele, mas a senhora não imaginava que ele fosse arranjar uma outra mulher. Não imaginava de tudo. Porque, independentemente das discussões e de tudo o que nós tínhamos um com o outro, ele tratava-me bem. No fim de quando a gente fazíamos as pazes, ele tratava-me bem, punha-me como se fosse ali numa redoma, eu era ali a princesa dele ali dentro, que era intocável, e ele não me iria fazer mal. E eu sempre pensei que isso não iria acontecer comigo. Até que aconteceu. E aconteceu várias vezes? Aconteceu várias vezes, sim. Mas nesse caso, eu vou te perguntar, Rui, após essa agredir a esposa, quer dizer, momento da discussão, ficava nervoso e agredia. Sim. Mas como é que você se sentia interiormente como homem? Não é? Era a sua esposa, uma pessoa que foi feito um juramento, uma promessa de protegê-la, de honrá-la, de guardá-la. Uma pessoa que você já conhecia desde a escola, né? Foi sua amiga, ambos desabafavam, contavam a vida um para o outro. E ali, naquele momento do casamento, já no namoro e no casamento, havia essas agressões. Como um homem, qual era o seu sentimento depois? Remorso? O que era? É assim, Sr. Bispo, eu tinha um sentimento de possessão, ou seja, eu gostava dela, mas queria-a só para mim e queria-a protegida de todas as situações, de todos os olhares. Eu lembro-me um facto de nós estarmos uma vez a jantar e só o facto dela olhar para o lado já crescia em mim, dentro de mim, algo que me deixava super nervoso, angustiado, e eu logo ali agredi, acabou o jantar. E era constante, este clima era constante entre nós. Era uma situação de possessão que eu tinha em relação a ela. Era amor, mas possessivo, ou seja, eu queria dominar. E quando saía fora do controle, eu perdia, começava a ficar muito nervoso e tinha este tipo de reação. Ao contrário, quando nos acalmávamos e fazíamos as pazes, era completamente diferente. Ou seja, havia aqui uma dupla situação dentro de mim que eu não sabia explicar nem controlar. Mas também era, como a Núbia tinha falado antes, já era um reflexo do seu passado, né? Sim. Do que havia recebido já na sua criação. Sim. E isso foi levado para o seu casamento.
Exatamente, acabou por ser levado para o meu casamento esses traumas e eu acabei por fazer à minha esposa muito daqueles traumas que eu tinha de infância. Então, é o que a Núbia falou antes, né? Que é essa bagagem que as pessoas levam, Bispo Joaquim, às vezes acontece isso. As pessoas pensam que o casamento é um mar de rosas. Ela vai se casar e vai viver como acontece nos filmes, que diz assim, e foram felizes para sempre. Normalmente os filmes de romance terminam assim. Mas a realidade é totalmente diferente. O casamento, a vida a dois, o relacionamento homem e mulher, é muito diferente na vida real do que nas telas dos cinemas. Então, aquelas pessoas que idealizam um casamento porque elas assistiram um filme ou leram um livro de romance, obviamente elas vão se decepcionar, porque a realidade de um casamento é diferente por conta de duas cabeças diferentes. No caso da senhora Elizabeth, levou os traumas para o casamento. Ela pegou a bagagem de complexos, de traumas, de frustrações, levou para o seu casamento. E olha que eram bagagens pesadas, porque não tem coisa pior para uma mulher do que ser abusada, violentada. Isso é a pior coisa. De tudo que eu já ouvi das mulheres, os problemas que elas enfrentam, todas são unânimes. A pior situação para uma mulher é exatamente essa. Então, foi uma bagagem pesadíssima que a senhora levou para o seu casamento. Então, é isso que faz o Bispo Joaquim, que tem contribuído para que muitos casamentos não permaneçam. Porque, Bispo, se juntaram duas bagagens, né? Ela, a senhora Elizabeth, com a sua bagagem, o seu marido com a sua bagagem. Quer dizer, se juntaram duas cabeças, dois problemas, cada um com pensamento, o outro com pensamento, e aquilo que foi falado, foram ignorando os sinais. Que os sinais, eles mostram ali que futuramente aquilo ali não ia dar certo, tanto que não deu certo. Quer dizer, começou aqueles traumas do passado, se culpavam um ao outro, com certeza era assim, ó, você é o culpado, o outro, você é o culpado. Quer dizer, e a situação só foi ficando pior, que chegou ao momento, Bispo, que é aquilo que muitas vezes a gente fala para as pessoas. Quando no passado havia um problema no matrimônio, se buscava solucionar. Hoje, o que acontece? Hoje tem um problema no matrimônio, a pessoa se separa, porque é o caminho mais fácil. Mas quer dizer, por quê? Porque as pessoas não querem sentar, não querem conversar, não querem resolver o problema. Mas por quê? Por causa de todos aqueles traumas que a pessoa carrega com ela, Bispo. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Inclusive, o casal chegou ao divórcio ou perto do divórcio? Chegamos perto do divórcio. Perto do divórcio. Sim. Falaremos sobre isso dentro de instantes. Vamos agora a uma pesquisa que foi feita nas ruas de Lisboa com a nossa repórter, em que as pessoas falam sobre esse assunto. Qual o motivo de tantos divórcios em Portugal? Vamos ver. Mudam-se os tempos, as vontades e as verdades, e a realidade é que a sociedade portuguesa está cada vez mais fria ao amor. A conclusão disso mesmo vem dos quase 10 mil divórcios celebrados nos últimos meses. O que aconteceu às juras de amor eterno? O que aconteceu a tantos casamentos que chegaram ao fim? Viemos à rua saber as respostas. O número de divórcios tem a ver com o facto das pessoas que já tinham dificuldades no relacionamento, de um momento para o outro serem obrigadas a aturar-se quase 24 horas. Se já há alguma tensão na relação, quando as pessoas são obrigadas a aturar-se o dia todo, a coisa vai piorar. O que levou aos divórcios foi, de facto, a pandemia? O incremento que existiu, eu penso que a grande percentagem será por aí. Significa que as pessoas não dão tanto valor ao casamento e à união? Acho que não. Não dão. Hoje o casamento não é como antigamente. Antigamente, pelo menos no meu tempo, a gente entendia que era uma ligação e que faríamos todos os esforços para aguentar. Pronto, mesmo que houvesse claro que haveria alguns casos em que era impossível.
mas na maior parte dos casos é sempre possível dar a volta, ceder um bocadinho de um lado e do outro. Os casamentos duravam porque as pessoas, coitadas, olha, sujeitavam-se a muita coisa e agora não. Na altura que estamos, as pessoas não se sujeitam nem metade das coisas que as mulheres... Há muita violência, e as pessoas e as mulheres de hoje não aturam metade daquilo que aturavam. As pessoas não são tão tolerantes a isso? Não são. O senhor é casado? Sou. Há quantos anos? Por isso já estou no segundo casamento, do primeiro tive 20 e agora já vou para 12. Qual é a receita para o casamento feliz e duradouro? Paciência. Paciência. Muita paciência, muito equilíbrio das opiniões. Eu tenho 73 anos. Ainda tenho uma mentalidade antiga. Mas sou divorciado. E eu acho que as pessoas têm que ser felizes. Se não estão felizes, o amor acima de tudo. Se não existe o amor suficiente para as pessoas viverem a vida juntas, darem bons exemplos aos filhos, terem uma boa família, eu acho que o melhor é separarem-se. A maturidade, a visão para a vida muda com o tempo? Muda com o tempo. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mudam-se as vontades. Olha, você pode enviar o seu comentário, o seu pedido de ajuda pelo nosso WhatsApp. O número aparece para você. Mande agora a sua mensagem. Nós temos recebido várias mensagens. A Nubia, inclusive, está com uma situação aqui que foi enviada, um pedido de socorro, um pedido de ajuda, é de um homem aflito, né? Exatamente. Ele diz assim: boa noite, estive casado 20 anos, casei com a mulher que gostava muito, fui feliz durante 15 anos. Depois, os meus sogros adoeceram e a minha ex-mulher estava mais tempo com eles que comigo. Já faleceram os dois há 5 anos. Estou divorciado há 6. Tenho depressão, estou a ser medicado e tudo está a correr muito mal comigo. Estou triste, desanimado, perdido. Tem alturas que me apetece acabar com tudo. Então, é uma pessoa que está pensando até em tirar a própria vida. Porque muitas vezes se casa e acha que casamento é um contrato, que você depois pode, quando não se agradar, ir lá e cancelar. Só que casamento é uma aliança que você faz com aquela pessoa. Então, não se acaba assim e fica tudo bem. Porque muitos que estão a cogitar na possibilidade do divórcio pensam que é simplesmente ir lá, assinar um papel e vai ficar livre dos problemas. Mas aí virão as consequências, como nós estamos a ver aqui nesse caso. E interessante que foi um homem, né, que escreveu. Porque normalmente quando se fala de divórcio, pessoas que sofrem na vida amorosa, às vezes focamos muito as mulheres, né? Até mesmo a TV, os programas, falam muito do que as mulheres sofrem nesse sentido. Mas há muitos homens também que estão a sofrer bastante na sua vida sentimental. Inclusive há homens, eu já atendi casos de homens que procuraram aos prantos, porque homens que perderam a família. O bispo José também deve ter visto muitos casos assim, deve ter atendido casos assim. Vários, bispo, vários homens chegando na igreja e pedindo uma orientação, uma ajuda, porque não sabem como agir diante do problema que eles estão a passar. Porque, como nós vimos, e como o senhor falou, a pessoa não vive uma fantasia, o casamento é uma realidade. Então, muitas vezes a pessoa não sabe como agir diante dessa situação. Homens, senhoras, como por exemplo, eu ouvi de uma pessoa dizendo assim: eu casei, mas não acredito no casamento. Como é que pode? A pessoa, um homem falando isso, casou, mas não acredita no casamento. O que se pode esperar? O casamento vai fracassar, bispo. Quer dizer, uma pessoa que não acredita e arrisca-se a se casar, então essa pessoa está fazendo algo que ela própria confessa o fracasso. Exato. Eu vou entrar nisso aqui, mas eu sei que vai fracassar. Bem, temos o bispo José, que tem alguns pedidos, inclusive alguns problemas que foram relatados aí, bispo José, pode falar. É verdade, bispo Domingos, temos aqui a sua Tereza Gonçalves, que diz: estou com problemas em meu casamento. Eu e meu marido temos discutido muito, são brigas constantes.
brigamos sem razão aparente. Já falamos em separação. Não quero desistir da minha família, mas não sei mais o que fazer. Eu quero colocar um fim nessas brigas. Ela está assistindo agora o programa. Nós temos a Indira Mendonça, que diz: tenho enfrentado muitos problemas em meu casamento. Ele está muito agressivo, briga, grita e, infelizmente, tem o vício do álcool e quando está embriagado, tudo fica insuportável. Também temos aqui a senhora Maria Soares. Peço ajuda em oração porque o meu filho está com problemas no casamento. Não consegue se entender com a esposa. Tem pouco tempo de casado e já diz que quer sair de casa, pois não aguenta mais. Nós estamos aqui prontos para receber mais pedidos e também orientar através do SOS Espiritual. O telefone é o 21 836 8008. Bem, vamos retornar então, casal. Qual foi o momento em que o casal se aproximou aí do divórcio? Como é que foi, senhora Elizabeth? Então, foi quando eu descobri que o Rui tinha uma amante. Foi no dia dos anos dele. Eu estava a trabalhar, tinha as prendas dele debaixo do balcão lá na loja e entra-me um senhor pela porta adentro e diz-me que o meu marido era amante da esposa dele e que tinha gravações, inclusives, dele a dizer que a amava. Eu não acreditei, disse que era mentira, que não poderia ser o meu Rui e ele disse-me que não e mostrou-me as gravações e realmente era o Rui. E foi aí o meu fundo do poço do meu casamento. Quer dizer, enquanto havia agressões físicas, a senhora suportava? Suportava. Mas a traição não suportou? Não, aquela dor foi mesmo um rasgar por dentro que eu não estava à espera. E eu já andava desconfiada, mas não queria acreditar. Mas quando tive realmente a prova, foi o culminar de toda a situação da minha vida. Chegou a sair de casa? Não, eu não saí de casa. Quem saiu foi ele, que eu disse-lhe para ele sair de casa. Sair de casa? Sim. Não quis que ele ficasse mais? Não quis que ele ficasse mais. Agredi-o logo quando estive com ele, expulsei-o de casa, disse-lhe que não ia ver mais a mim nem à filha e que eu queria o divórcio, que a partir dali o nosso casamento tinha acabado, tinha sido a gota d'água. Como foi então, Sr. Rui? Quer dizer, arrumou as suas malas e foi embora? Sim, tive que arrumar e ir embora porque tinha cometido um erro, que era um erro definitivo. Eu achava que sim e ela também. Achava que não tinha mais jeito. Achava que não tinha que mais dessa volta. vez não ia ser perdoado. Exatamente, porque aquilo funcionou como um escape, porque o nosso casamento estava tão mal, aquilo foi como um escape para eu poder sair de casa e deixar de ter aquelas discussões, até nos agredirmos verbalmente e fisicamente. Estava cansado dessa situação, então utilizei como um escape. Foi isso que aconteceu. Naquela altura, o procurar uma mulher e trair a minha esposa na altura foi como um escape, para fugir daquele inferno que nós passávamos em casa. Foi isso que aconteceu na altura. E achei que quando o fiz, que ia ser definitivo e que quando ela o descobrisse, claro, que ia ser para sempre, que não ia haver mais volta para estarmos juntos. Pronto, foi isso. Quer dizer, mas aí está o grande problema, né? Porque para sair de um problema dentro de casa, o senhor procurou um problema ainda maior para a sua vida. Exatamente. Que custou o seu casamento naquele momento. Né? Exatamente. Veio um peso, um arrependimento naquela hora? Como é que foi? Qual foi a sua reação no sentido do seu interior? Não essa reação ao conversar, de falar, mas dentro, qual foi a situação como homem, como pessoa, a sensação de perder sua família? Foi horrível, porque eu tive a noção que realmente tinha feito algo que eu ia perder mesmo, a minha esposa e a minha filha, porque na altura já tínhamos a nossa filha. Tinha que idade? Tinha 3 anos, sensivelmente. 3. Sim, 3 anos. Perto de 3 anos. Perto de 3 anos. Quer dizer, nessa hora foi que a sua cabeça se abriu, né? Aquele Sim. momento que a pessoa tem um pouco de lucidez, digamos assim,
que ela coloca a mão na cabeça e ela diz assim, o que eu fiz com a minha vida? Exatamente. Quando estava a acontecer a traição, eu não tinha a menor noção, aliás, eu nem sentia remorsos sequer. Aquilo era algo natural e que surgia, e eu não tinha qualquer tipo de remorsos. Quando aconteceu, aí sim, dentro de mim, houve um parar e pensar que o que é que eu fiz à minha vida, o que é que eu fiz à minha família, o que é que eu fiz ao meu casamento. Eu destruí tudo. Se as coisas já não estavam bem, então ali era o ponto final. E isso eu senti que dentro de mim não havia paz, não havia... não dava para continuar mais. Eu percebi que ali era o fim da linha para mim e para a minha família. Ficaram quanto tempo separados? Cerca de 3 meses. 3 meses. 3 meses. Sim. A senhora estava decidida a não dar chance mais para ele? Estava decidida. Decidida ao divórcio? Sim, decidida ao divórcio mesmo. Pediu o divórcio para ele? Pedi. Pedi o divórcio, ele disse que me dava. Entretanto, ele foi viver para a casa da mãe e pronto. E depois começámos novamente a Me diga, falar. por que o divórcio não ocorreu? O divórcio não ocorreu porque eu amava-o. E queria dar mais uma chance ao meu casamento. Ele pediu-me perdão, disse-me que queria voltar para casa, para mim, para a filha, que tinha muitas saudades nossas, que aquilo não iria voltar a acontecer. E eu aceitei-o mais uma vez, mas nunca o perdoei. Ele voltou para casa, continuámos novamente no mesmo inferno, com as discussões. Cada vez que tínhamos uma discussão, eu jogava-lhe na cara dele o que ele me tinha feito no passado, a amante que ele tinha tido, e as coisas ali continuaram a piorar. Até que depois ele decidiu dar um rumo à vida dele, que foi quando ele conheceu a igreja, e foi quando ele foi primeiramente à igreja, porque ele foi primeiro do que eu. Agora sim, nós entramos na parte mais importante da história, não é? Exatamente. Porque até então foram tentativas. E é isso que as pessoas precisam compreender, não é? Por mais que o casal tente resolver os seus problemas, mas é preciso, e é importante que você que está acompanhando o programa entenda isso. Veja só, mostra aqui, eu quero que mostre aqui esse casal. Veja só, a história desse casal. Observe bem o que eles falaram até agora. Frustrações, brigas, agressões verbais, físicas, separação. Havia tentativa, havia da sua parte, não é, Sr. Rui? O senhor tentava ser um bom homem, um bom marido. Sim. Não conseguia? Não conseguia, sim. Eu tentava, mas havia algo dentro de mim que não me deixava. Não deixava. Eu queria chegar a casa e queria vê-la, mas quando chegava a casa, transformava-se novamente tudo no inferno. Nós discutíamos por qualquer coisinha. Então, é exatamente isso que muitas pessoas não conseguem compreender. Por quê? Mesmo que haja o amor, porque havia amor, não é? Sim, sem dúvida. A senhora amava a sua esposa. Sim. Ela também, sim. A senhora amava o seu marido. Por quê? Mesmo duas pessoas, mesmo amando uma a outra, mesmo que haja esse desejo de uma estar com a outra, não conseguem ficar juntas. É exatamente isso que falta na vida de muitos, faltava na vida do casal. Falta exatamente Deus, falta a fé. Quando, no seu caso, você percebeu que tinha que fazer algo a mais, né? Sim. Que ela deu uma chance, mas a situação continuava. Sim. Então, se prosseguisse daquela forma, o divórcio era algo inevitável. Sim. Que há muitas mulheres que deram 1, 2, 3 chances para o marido e acabaram em divórcio da mesma forma. Ou seja, as tentativas frustraram. O senhor percebeu que tinha que fazer algo mais. Exatamente. Foi quando se voltou para a fé. Exatamente. Como foi isso? Eu já tinha sido convidado, no caso até por uma irmã minha, que já frequentava a igreja, e que já tinha-me convidado várias vezes. Eu vi a diferença na vida dela e realmente quando ela me fez esse convite, eu já não aguentava mais e fui. Pronto. E foi aí o começo da transformação da minha vida e do meu casamento. Tudo começou aí. Quando eu dei o passo de aceitar, fui convidado, comecei a frequentar as reuniões e a partir daí a minha vida foi mudando. Não mudou naquele dia, mas foi mudando. O que é que mudou?
dentro de mim. Começou a haver uma transformação dentro de mim. E a partir daí, o nosso casamento, a nossa relação foi mudando. Já havia uma mudança em mim, ela começou a ver essa mudança em mim também. Ela não frequentava, eu fiz o convite e a partir daí a nossa vida foi mudando. O que acontecia no seu caso é o seguinte: o que o senhor tinha para oferecer? O seu interior era vazio. Sim. Vazio de coisas boas, mas um interior cheio do seu passado, das violências, sim, dos problemas que viveu. Então, não tinha estrutura para fazer a sua esposa feliz, não tinha estrutura para fazer dela uma mulher, digamos, realizada, amada, protegida. Exatamente. Porque cada um dá o que tem. Então, no seu casamento, o senhor oferecia o que tinha, não é? Quando Deus mudou o seu interior, aí o seu comportamento, as suas atitudes em relação a ela mudaram completamente. Que é isso que acontece, quando a pessoa muda o seu interior, né? Isso é importante que as pessoas entendam. No caso da senhora Elizabeth, ela oferecia para o marido o que ela tinha, as frustrações, o passado dela. Ele, por sua vez, a mesma coisa. Agora, quando a pessoa realmente tem um encontro com Deus e que muda o seu interior, que só Deus pode fazer isso, só Deus pode curar os traumas, só Deus pode libertar uma pessoa do seu passado. Nós só derramamos sobre as pessoas aquilo que nós temos. Então a gente dá o que a gente tem, inevitavelmente. Mas uma coisa importante a salientar é que o senhor Rui tentava ser diferente. E muita gente também está nessa situação, tentando, com esforço próprio, mudar o casamento. Só que isso não é o suficiente. E força de vontade também não é o suficiente. É preciso de algo mais. Então, muitos que estão a nos ver agora, que estão passando por problemas tão delicados, mães que estão vendo seus filhos chorarem porque não querem se separar, porque na hora do divórcio vou ficar com meu pai, vou ficar com a minha mãe, vou ter que ir para uma outra casa. Há uma desestruturação emocional muito grande na vida de todo mundo. O divórcio não afeta só os dois. Afeta os filhos, afeta os pais, os amigos. É uma ruptura completa ali. E aí você vê que não basta só você se esforçar, é preciso de uma ajuda superior, uma ajuda do alto, uma restauração que acontece dentro da pessoa, não só no casamento. Porque quando Deus entra, Ele não conserta só o casamento, Ele conserta a gente, né? Para fazer um relacionamento novo. É isso que, inclusive, nós falamos sobre isso na terapia do amor, ensinamos isso na terapia do amor. As pessoas vão em busca da solução dos problemas da vida amorosa. Mas antes de resolver o problema em si, ela tem que resolver o problema que está dentro dela. Porque não adianta, se aconteceu no caso de vocês. Sim. O Rui, a senhora deu uma chance para ele, mas como ele continuava o mesmo homem, e a senhora também a mesma pessoa, porque o erro não estava só do lado dele. Não é? Os dois discutiam, os dois brigavam, ele falava, a senhora respondia, retrucava, aquela troca de palavras, e a senhora dizia, você me traiu, jogava na cara dele, sim, eu te dei uma chance, enfim. Agora me diga, quando a senhora observou a mudança no comportamento dele, qual foi a sua reação? Então, quando eu comecei a ver a mudança dele, e ele começou-me a tratar bem, começou-me a tratar como uma mulher, começou-me a fazer-me sentir amada, então eu queria também aquilo que ele tinha. Se ele estava a ser transformado, o interior dele estava a ser mudado e ele estava a ser um novo homem, era isso que eu também queria para mim. Eu queria conhecer o Deus que ele estava a conhecer, que eu não conhecia. Em que ele mudou no comportamento com a senhora? Começou-me a tratar bem, começou-me a oferecer flores quase todos os dias, trazia-me prendas, dizia que me amava, coisa que ele não me dizia já há muito tempo. Ou seja, teve uma transformação completa no interior dele para comigo que me fez sentir valorizada e amada como mulher. E isso a despertou também a buscar a Deus? Exatamente, sim, isso despertou-me porque eu queria também aquilo que ele estava a buscar e que eu estava a fazer transformar. Eu queria também para mim. E foi aí que eu fui, depois de muitos convites e de muita luta que eu dizia que não queria ir, lá fui. E quando fui, foi uma transformação completa. Porque primeiro eu tive que me perdoar a mim mesma por tudo o que lhe tinha feito.
esse momento aí, eu queria que ficasse só nela, por favor, porque eu quero que a senhora fale sobre isso, que é um ponto muito importante. Esse momento é um momento para a senhora falar desse problema que a senhora carregou desde a infância, desse trauma, do abuso que sofreu, que lhe martirizava. Quando a senhora buscou a Deus, queria que focasse bem a imagem dela. Fale aí, como foi a cura do seu interior? Então, quando eu busquei a Deus, tudo o que eu queria era que limpassem os meus traumas e tudo o que eu tinha passado na minha infância. E só Deus mesmo para me limpar, porque passar por abusos sexuais, passar por violações, não é fácil esquecer. Nós não esquecemos, está sempre presente. Algum indício que nos faz lembrar, faz-nos sempre lembrar aquelas lembranças e retrair-nos por dentro e sentir aquele medo. Não há nenhuma terapia que resolva? Nada, nada. Só mesmo Deus. E Deus passou uma esponja em tudo o que me fazia mal cá dentro, no meu interior. Ele passou uma esponja, limpou todo o meu passado, limpou todos os meus traumas e eu aprendi a perdoar, porque aprendi a perdoar quem me fez mal, porque eu não tinha perdoado. E perdoou também a si mesma. E perdoei-me a mim mesma. A senhora falou esse ponto, que a senhora se perdoou. Sim. Porque a senhora se culpava, o princípio do seu testemunho foi esse. Culpava. Primeira coisa que a senhora falou no começo, que quando foi abusada, culpava a si própria, não é? Exatamente. Sentia-se responsável por uma maldade que tinham feito contra a senhora. Exatamente. Eu aprendi a perdoar-me a mim mesma. E aprendi a perdoar a quem me fez mal, porque eu não tinha perdoado. Aprendi a perdoar o Rui, porque se eu não tivesse conhecido a Deus, eu hoje não o tinha perdoado. Tínhamos continuado com um casamento, se calhar de fachada, e sempre eu a jogar-lhe na cara o que ele me tinha feito, porque eu não o tinha perdoado. Não o conseguia perdoar se não tivesse conhecido a Deus. E comecei-me a amar a mim mesma, que eu não me amava, a valorizar-me como mulher. Quer dizer, a senhora conseguiu perdoar as pessoas que abusaram. Sim. Primeiro perdoou a si própria, perdoou quem a abusou mal, e perdoou o seu marido pelas agressões e pela traição. Exatamente. Só mesmo com Deus, Sr. Bispo, porque sem Deus eu não teria conseguido ultrapassar esses traumas. Fez bem a ele ou fez bem a senhora? O perdão fez-me bem a mim porque me libertou. Isso. Ele libertou-me cá dentro de toda a dor que eu tinha. Pois é isso. As pessoas precisam compreender que quando elas tiram de dentro delas a mágoa, o ódio, o rancor, elas não estão a fazer bem para outra pessoa, mas elas fazem bem a si mesmas, porque a senhora falou da libertação. Sim. A senhora se libertou. É libertador mesmo. Liberta-me cá dentro, liberta da dor, daquela mágoa que eu sentia de todo o mal que me tinham feito. É libertador e quem liberta é Deus. Só. Mas essa libertação veio exatamente do Espírito Santo. Veio, com certeza. Que mudou o seu interior. Veio, mudou completamente. Bem, agora então, o Rui mudou o interior, foi transformado um novo homem. A senhora também foi transformada. O que aconteceu com aquele casamento conturbado? Então, foi restaurado. Foi transformado da água para o vinho. Ou seja, nós hoje vivemos em plena lua de mel, mas uma lua de mel com amor, com carinho, com um simples olhar nós já sabemos o que é que queremos dizer um ao outro e com muita amizade, principalmente um pelo outro. E somos os melhores amigos um do outro. E o mais curioso é que hoje, Sr. Bispo, nós passamos 24 horas do dia juntos. Nós trabalhamos juntos. Há mais de 2 anos que nós trabalhamos juntos. Então estamos o dia todo juntos. E não se cansam? E não nos cansamos. Porque uma das coisas que muitos dizem é que na pandemia cresceu o número de separação. Não propriamente durante a pandemia, mas como consequência, né, do confinamento. Porque os dados aqui em Portugal dizem o seguinte: quando Portugal entrou na fase de desconfinamento, foi em maio, dia 31 de maio de 2020, Portugal entrou na fase de desconfinamento. Qual foi a primeira coisa que os casais fizeram? Foram procurar, não podiam sair antes, estavam em casa. Agora que tiveram a liberdade de sair, procuraram, as autoridades separaram, divorciaram-se. Então,
aquele período, o número de divórcios foi muito grande. Exatamente o que muitos dizem, que antes o marido ficava mais no trabalho, só se viam à noite, mas durante o confinamento passaram a conviver, né? O dia inteiro dentro de casa. E aí, muitos dizem que não se suportaram. No caso de vocês é o contrário. Trabalham juntos, vão para casa juntos, saem de casa juntos, 24 horas 24 horas juntos, sim. E não enjoam do outro. Não enjoam? Não, Sr. Bispo. Porque aquela cura interior que nós tivemos e a fé que nós temos em Deus, os dois, vai nos fazer ir muito, muito além daquilo que nós esperávamos. Nós somos muito felizes e agradecemos a Deus e agradecemos também quem nos convidou e agradecemos também à Igreja Universal por este trabalho magnífico, ter transformado a nossa vida. Pois é, quando a pessoa se volta para Deus, tudo muda. Deus não quer mudar simplesmente a sua vida econômica, a sua vida sentimental. Deus quer mudar a sua vida num todo. Ele não só quer, como ele pode mudar a sua vida. Mas ele muda a partir do seu interior. Ele tira de dentro da sua alma as tristezas, as angústias, os traumas. Como é que uma pessoa vai conseguir ser feliz num relacionamento se ela interiormente traz uma bagagem tão negativa, se ela traz tantos sentimentos ruins dentro de si? Mas a partir do momento, Tânia está aqui, pode falar sobre isso, Tânia? A partir do momento que a pessoa se volta para Deus, Tânia, então resolve-se o que está dentro dela. E a partir do momento que o problema interior é resolvido, os problemas do lado de fora, os demais problemas, certamente serão resolvidos também. Com certeza, bispo. Às vezes a pessoa ela foca muito no outro. Ela vem até na igreja e ela luta pelo marido. Ela quer ver a mudança no marido, mas ela nunca foca nela mesma, em como ela pode melhorar, mudar, se curar interiormente para que ela possa, então, ter um novo relacionamento também, porque trabalhando nela já é o primeiro passo. Às vezes a pessoa parte para o divórcio porque ela pensa assim, eu já fiz de tudo e não adianta, não tem mais jeito. Então... É isso, você falou um ponto importante, Tânia, porque ela diz que fez de tudo, menos uma coisa. Ela fez em relação a outra pessoa, mas não fez em relação a ela mesma, porque o grande problema nos relacionamentos é que a pessoa só vê os erros da outra, só a outra que tem que mudar. E ela própria não percebe que ela também precisa. Então você tocou nesse ponto, pode continuar. Então, quando a pessoa ela foca muito no outro e ela já pensa que ela já fez de tudo, que não há mais uma solução, então vamos divorciar. Só que tem uma terceira opção, não precisa nem o divórcio, nem continuar num relacionamento falido, infeliz, num casamento que não funciona mais. Existe a parte da fé, dela buscar a Deus, dela lutar, dela dar manutenção ao casamento, investir na vida sentimental, amorosa dela, que às vezes a pessoa não quer se dar ao trabalho. Então o mais fácil é o divórcio, é mais fácil escapar do que tentar resolver, do que trabalhar naquele relacionamento, porque vai exigir renúncias, sacrifícios, perda de tempo, digamos assim, porque ela vai ter que investir, vai ter que aprender, vai ter que fazer algo a respeito, e muitos não querem fazer isso. Então tomam o atalho, né, que é o caminho fácil, que é o divórcio. Mas existe essa terceira opção. E desculpa, só uma coisa que chamou a atenção no testemunho do Sr. Rui, da esposa, ele tinha recebido o convite várias vezes. É aquela situação que diz assim, que o marido, quando passa problema com a esposa, fala assim, não, esse problema nós vamos resolver. E fica entre eles. E não busca ajuda, porque o Sr. Rui já tinha recebido várias vezes o convite, não é isso? O senhor estava lá no fundo do poço, mas não reconhecia, bispo, que precisava ajuda. Como depois a dona Elizabeth, a senhora começou a ir na igreja porque viu uma mudança, mas já tinham convidado a senhora
para ir na igreja. É o que acontece muitas vezes hoje no relacionamento, bispo. Elas entre si dizem assim, ó, esse é problema nosso, nós vamos resolver o problema entre nós, e acaba por não resolver. Pelo contrário, vai ficar pior. Mas quando o senhor decidiu buscar ajuda, quando o senhor decidiu buscar na fé, tudo mudou. Sim. E é isso que vai acontecer com essa pessoa que está do outro lado, que já não sabe mais o que fazer, já tentou tantas coisas, tantas tentativas. Núbia, essa mulher que está pensando em desistir, acha que não tem mais jeito para o casamento. O que falar para ela? Não que nós não cremos nas pessoas que falam que já tentaram de tudo. Nós acreditamos. Apenas uma coisa, você não tentou de tudo porque você não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Deus é que tem todo o conhecimento, toda a sabedoria. E vale a pena mencionar também que muitos casais, muitas pessoas precisam de um aconselhamento pessoal. E nós oferecemos isso na igreja. Basta você marcar por esse mesmo telefone que está aí na tela, você marca um atendimento em qualquer uma de nossas igrejas, ou mesmo conosco lá no Porto, ou em Gaia, ou em Chelas com o Bispo José, porque às vezes o casal precisa de ter uma terceira pessoa que vai ouvir e pontuar. Nós temos inclusive um encontro que acontece às quintas-feiras, que é a terapia do amor. É um encontro de casais e solteiros. E nesse encontro, as pessoas são orientadas. Nós temos palestras que têm ajudado muito, muito mesmo, tanto os casados quanto os solteiros. E você não tem que pagar absolutamente nada, basta você participar. E certamente os conselhos que você vai receber vai ajudar bastante. Tem até um intervalo que fala sobre essa reunião de quinta-feira. Coloque aí. O verdadeiro amor ainda existe, mas só o vai encontrar se rumar no trilho certo. Todas as quintas-feiras, a palestra da Terapia do Amor é para todos os que procuram a felicidade na vida sentimental, querem esquecer as mágoas do passado, restaurar uma relação, amar-se a si próprio e encontrar o amor. Não se permita viver de coração ferido. Quinta-feira, participe na Terapia do Amor, às 10, às 15 e às 20 horas. No Cenáculo do Porto, Rua das Muniz, número 485, perto do antigo quartel militar da Constituição. Em Lisboa, no Templo Maior, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas, ou numa Igreja Universal, mais perto de si. Saiba mais através do site igrejauniversal.pt. Nós temos os nossos templos em que você poderá participar. Não são em todos os templos da Universal, não. Mas se você entrar em contato conosco, nós vamos poder orientá-lo. Às quintas-feiras tem esse encontro, então, para aqueles que querem a direção de Deus para a sua vida amorosa. Tem até um relato aí, Bispo Joaquim. Rapidamente nós vamos terminar o programa. Tem aqui o relato do Pietro Machado, que fala assim: há 4 ou 5 anos atrás, a minha vida entre eu e a minha esposa atual era muito complicado. Era traição da minha parte quando estava com a minha esposa atual. No início éramos como um mar de rosas, mas quando passava os dias, eu já estava em pensamentos em outras. Acabamos e voltamos, era sempre assim. Além de nós termos um filho comum, era muito complicado. Ela conheceu o trabalho da Igreja Universal, lutou pelo nosso casamento. Hoje, para além da transformação, aprendemos que é necessário investir todos os dias e aprendemos melhorando para que haja sucesso. Estamos aqui para poder ajudar outros casais. Quer dizer, foram ajudados e hoje estão prontos para ajudar outros. E assim são milhares e milhares de pessoas, né? A exemplo do casal, o senhor Rui e a sua esposa, que hoje ajudam outros, né? Sim, dão conselhos também para outros, né? Estamos lá em Almada, na Avenida 23 de Julho, número 14, e quem precisar de uma ajuda é quem muito quiser bem-vindo. falar com o casal pessoalmente pode procurar. Falar connosco, pode nos procurar. Sim. Com certeza. Bem, nós chegamos então ao final de mais um programa Entre Linhas. Eu quero agradecer o casal. Obrigado pela participação, Bispo Joaquim e a Tânia, a Núbia. Nós voltaremos com todos no próximo domingo
com um assunto muito importante. Eu considero a dor do luto uma das piores, se não a pior dor que uma pessoa pode sentir. Será o próximo tema do programa Entre Linhas, a dor do luto. Forte abraço a todos e que Deus os abençoe. A morte é um fim inevitável para todos nós e é também o começo da dor dos que cá ficam. A dor da perda, este é o tema do próximo programa Entre Linhas.